Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Lavoura Arcaica, do Radwan Nassar. Esse livro foi publicado originalmente em 1975 e esse autor é brasileiro, nasceu no interior de São Paulo. Bom, a história do livro é relativamente simples e eu acho que muita gente já conhece. É a história do André, que sai de casa, a família dele é muito numerosa, é uma família que trabalha com agricultura, e o irmão dele vai, busca ele, tenta descobrir o que está acontecendo, e ele na realidade ama a irmã dele, e não no bom sentido, digamos assim. Está apaixonado pela irmã dele, então tem todo esse conflito do personagem de querer sair desse meio. Ele não é um livro exatamente fácil de ser lido, ele começa com uma linguagem que é um pouco difícil da gente entrar no livro, assim. Tanto que eu li os primeiros capítulos, quando eu terminei de ler assim, os 5 primeiros capítulos, eu voltei, reli tudo, e daí que eu fui começando a entrar de fato no que ele estava propondo. Começa com o próprio André narrando, e eu vou ler o comecinho pra vocês, eu não vou ler a frase inteira, porque o primeiro capítulo é uma frase só, e eu não vou ler tudo pra vocês, não vou fazer vocês passarem por isso. Mas o comecinho é: os olhos no teto, a nudez dentro do quarto, róseo, azul ou violáceo, o quarto é inviolável. O quarto é individual, é um mundo. Quarto catedral, onde, nos intervalos da angústia, se colhe, de um aspecto caule, na palma da mão, a rosa branca do desespero. Pois entre os objetos que o quarto consagra estão primeiro os objetos do corpo. Eu estava deitado no assoalho do meu quarto, numa velha pensão interiorana, quando meu irmão chegou para me levar de volta. Minha mão, pouco antes dinâmica e em dura disciplina, percorria vagarosamente a pele molhada do meu corpo. As pontas dos meus dedos tocavam cheias de veneno a penugem incipiente do meu peito ainda quente. Enfim, ele continua, mas só para vocês perceberem a linguagem dele. No fundo, o menino tava só se masturbando e essa é a frase que ele apresenta pra gente. Como é o André que tá narrando, tem essa coisa do André ter saído dessa família relativamente simples e tá desenvolvendo sua própria linguagem, tá desenvolvendo seu próprio pensamento de uma maneira mais livre. Então, tem um pouco dessa experimentação da linguagem, principalmente nos capítulos dele. Quando ele se encontra com o pai, por exemplo, ele tem um embate, porque ele tá falando desse jeito, dessa maneira completamente figurada, e o pai tá falando de uma maneira muito direta e muito clara e muito normal, digamos assim. E a gente percebe bem esse embate entre os dois, principalmente nesse capítulo, que aliás acho que é o meu capítulo favorito, quando ele se encontra com o pai. E o diálogo que eles têm é muito bonito. Esse aqui é aquele tipo de livro que a gente não lê tanto pela história, e sim pelo processo de leitura mesmo, pelo pensamento que ele nos propõe, enfim, pela reflexão que ele nos causa. Como o autor utiliza muito dessa linguagem mais figurada, eu acho que ele permite muitas interpretações e muitas discussões interessantes. Se você tiver a chance de ler esse livro com outras pessoas, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido assim. Bom, então o livro começa quando o André já saiu de casa e o irmão tá indo buscá-lo, mas ele vai tendo umas espécies de flashbacks contando dos capítulos em que ele se apaixona pela irmã, em que ele tá em casa, em que ele conta um pouquinho pra gente da rotina dessa família. Ele não é aquele tipo de livro completo que vai abordar tudo a exaustão, ele é bastante econômico nesse aspecto. Ele deixa muito pra gente preencher. Bom, fora que o final desse livro é muito chocante, assim, o final é muito forte. Me impressionou demais, assim, eu não esperava esse final. Ele é um livro relativamente calmo e quando vem esse final tão bruto, pra mim foi bastante inesperado. É um livro que eu gostei muito de ter conhecido. De novo, não é um livro muito fácil, mas é um livro que vale muito a pena. Depois que você começa a entender a estrutura dele, começa a entrar nele, ele fica um pouco mais fácil, ele começa a ficar gostoso quando você percebe essas questões da linguagem que ele adota e tal. E qualquer coisa sempre é só voltar pro começo, ele é um livro pequenininho, ele é rápido de ler depois que você pega o jeito, pode ser um pouquinho devagar no começo, mas não precisa ter medo. Apesar de ser um pouquinho mais complexo, ele não é difícil, é só um susto inicial. Enfim, gostei demais, foi um livro que me tocou muito,
Foi um livro que me fez pensar muito sobre mim, então é aquele tipo de livro que foi fundo, assim, sabe? Fiquei pensando sobre isso, eu acho que todos os tipos de pessoas, de qualquer idade, vão conseguir achar coisas com as quais vão se identificar e vão se questionar dentro desse livro. Então eu recomendo realmente para todo tipo de leitor. Bom, pessoal, quem já leu me diz o que vocês acharam. Eu sei que esse livro tem muitos fãs também, então me contem por que vocês gostam tanto dele, enfim. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau!